Amém. Graça e paz, amados. Privilégio maravilhoso que o Pai nos concede de poder estar aqui para, juntamente com os irmãos, adorar ao Senhor. Não, tá bom? Amados, hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o tema "Nós nos tornamos o que adoramos". Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ler do verso 1 até o 5. Livro do Êxodo, capítulo 20, e o verso 1 até o 5. Nós nos tornamos o que adoramos. Maravilha. Quantos vieram para adorar a Deus? Digam amém. Glória a Deus. Então vamos ler Êxodo, capítulo 20, verso 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amados, nós acabamos de ver aqui, uma orientação de Deus, muito importante para as nossas vidas. E eu gostaria de tratar aqui nesta noite sobre um assunto que parece que nós, o povo de Deus, estamos livres dele. Eu gostaria de tratar aqui nesta noite sobre um tema que, à primeira vista, nós temos uma falsa impressão de que nós já nos livramos disso. Chama-se idolatria. Porque quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa equivocadamente que se trata de algo muito distante de nós, nós temos a falsa impressão de que nós, crentes, estamos livres deste mal. Nós temos a falsa impressão de que idolatria é coisa somente de pagão. Nós temos uma impressão de que idolatria é coisa de ímpio e que nós já nos livramos disso. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Você prestou atenção aqui no título da leitura que fizemos? Os 10 mandamentos, não é isso? Então, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: para quem foram entregues os 10 mandamentos? Foram para os ímpios? Foram para os incrédulos? Ou foram entregues para o povo de Deus? Foram entregues para o povo de Deus, não é isso? Então, você já pensou, Deus chama o seu povo, e é interessante, que me chama muito a atenção, é que esse povo acabou de ver o Mar Vermelho se abrir, e eles passaram em seco. Esse povo que acabou de ver o maná descer do céu e matar a sua fome. Esse povo que viu 10 pragas caírem ali sobre a terra do Egito. Esse povo que viu Moisés ali intercedendo
para que Deus os libertasse de Faraó. E agora é preciso que Deus chegue para esse povo e diz assim: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. É difícil entender que Deus tenha que lembrar esse povo disso, não é? Porque esse povo viu sinais, prodígios e maravilhas ali, né? Quando deixaram a terra do Egito, mas precisaram ser lembrados disso. Então, igreja, nós precisamos repensar o nosso conceito sobre idolatria. O idólatra não é somente aquele que se curva diante de uma imagem para rezar, não. O idólatra não é somente aquele que acende uma vela para o santo e vai fazer ali as suas penitências, não. O idólatra não é somente aquele que coloca uma cruz pesada nas costas e vai marchar ali em direção à Aparecida para pagar uma promessa, não. Sabe por quê? A idolatria, antes de ser um artefato feito pelas nossas mãos, antes de tudo, ela é um produto do nosso coração. É interessante que João Calvino já dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas, Igreja de Cristo, a pergunta que eu faço nessa noite: o que é um ídolo? Você já parou para pensar isso? O que é um ídolo? Para mim, até hoje, a melhor definição de ídolo foi dada por Tim Keller. No seu livro Falsos Deuses, se você ler esse livro com cuidado, você verá. É a melhor definição do que é um ídolo. Tim Keller chega a dizer assim: um ídolo é qualquer coisa que absorva o seu coração mais do que Deus. Então, nós precisamos rever esse conceito de que o ídolo é apenas uma imagem de escultura. Nós precisamos rever o conceito que idólatra é apenas aquele que traz oferendas ao ídolo, que adora o ídolo, que se ajoelha diante dele, que pratica penitências. Nós precisamos rever esse conceito. Um ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração mais do que Deus. Igreja de Cristo, eu quero chamar aqui a sua atenção, porque alguns ídolos, eles são instalados na parede, mas outros ídolos são instalados no nosso coração. E eu sou capaz de dizer que os dois são ruins. O ídolo instalado na parede é ruim, mas o ídolo instalado no nosso coração pode ser mais perigoso ainda. Eu quero chamar a sua atenção, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 35, verso 2. Gênesis 35, verso 2, vamos dar um passeio aqui pela palavra, para a gente ver quão perigoso é essa questão do ídolo. Gênesis capítulo 35, verso 2, já encontraram aí? Preste atenção. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Você prestou atenção em com quem que Jacó estava falando? Ele estava falando com os cananeus, com os heveus, com os jebuseus, com os egípcios, com os idólatras, com os ímpios? É isso? Não. Com quem que Jacó estava falando, irmãos? Com a sua família, olha aí. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos
e mudai as vossas vestes. Irmãos, é terrível. Eu sou capaz de dizer para você que a idolatria é um dos maiores desafios na vida do crente. Você está vendo aqui Jacó tendo que orientar a sua própria família para lançar fora, veja a força que a idolatria exerce no coração do homem, né? Mas eu ainda chamo você para a gente dar um passeio também lá em Josué. Abra sua Bíblia aí lá em Josué. Josué capítulo 24 e o verso 25. Josué capítulo 24, verso 25. Acharam aí? Eu já ia dizer que está faltando Josué na minha Bíblia. Olha só, Josué capítulo 24, verso 25. Diz assim a palavra. Deixa eu ver se é isso. 24. Não, perdão. 24, 23. Josué, capítulo 24, verso 23. Diz assim a palavra. Josué falando. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Pergunta de novo, com quem Josué está falando, irmãos? Com os heveus, com os jebuseus, com os perizeus, com os filisteus? Não, ele está falando com o povo de Deus. Ele está falando com aquele povo que presenciou as 10 pragas no Egito. Ele está falando com aquele povo que seguiu pelo deserto de dia sendo protegido por uma nuvem e de noite por uma coluna de fogo. Ele está falando com o povo que viu o Mar Vermelho se abrir, se fender ao meio, e eles passaram em terra seca. Mas o que Josué está tendo que dizer para esse povo? Olha só. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Outra vez? Mas Jacó já não tinha dito isso lá atrás. Veja como é persistente o pecado da idolatria no meio do povo de Deus. Porque um ídolo é tudo aquilo, não é? É tudo aquilo que toma o nosso coração mais do que Deus. Então, amados, eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe importante. A idolatria, ela é incompatível com a santidade de Deus. Ela é mortal para nós, porque nos faz esquecer a dependência de Deus. Quando nós temos algo no nosso coração que ocupa mais lugar do que Deus, quando nós temos algo na nossa vida que amamos mais do que Deus, então nós esquecemos a lição da dependência. Qual é a lição da dependência? A lição da dependência é aquela lição que as crianças nos ensinam todos os dias. Uma criança não está nem aí se a bolsa de valores está caindo, ela quer o leitinho dela lá. Uma criança não está nem aí se a Rússia está bombardeando a Ucrânia, ela quer o biscoitinho dela. Uma criança não está nem aí se o avião está caindo, pegando fogo, ela quer o alimento dela lá. Sabe por quê? Porque ela acredita em você que é pai. Ela acredita em você que é mãe. Ela acredita que você vai prover o sustento dela e ela não está preocupada com mais nada. Ela quer a mamadeira dela. Não é isso? Não importa se a bolsa está caindo, se o dólar está subindo, se o mercado financeiro está em pânico, se o desemprego subiu, não importa o que está acontecendo no mundo. Ela quer a dedeira dela. E ela espera que você faça isso por ela. Não é isso? Uma criança não está nem aí, ela espera de você. Essa é a lição da dependência. É isso que Deus deseja que façamos. Que nós confiemos nele. Que nós esperemos nele. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos um foco na vida. Isso é bom para nós.
É muito importante que você estude, é muito importante que você trabalhe, é muito importante que a gente tenha uma aspiração na vida. Mas nós precisamos nos lembrar que nós dependemos diariamente de Deus. Não é isso? O foco, ele nos joga para frente. O foco, ele nos dá esperança. O foco, ele nos dá ânimo e faz bem para nós. Mas ainda assim, nada poderá ocupar mais o nosso coração do que Deus. Não é isso? A idolatria é o nosso grande desafio. Sabe por quê? Porque nos leva a uma experiência perigosa. Ela nos leva à experiência de parecermos com aquilo que adoramos. E eu quero tratar de 2 exemplos aqui. O primeiro, eu convido você, abra aí no Salmo 115, verso 4. Salmo 115, verso 4. Quem achar, leia para mim, verso 4 até o 8. Você prestou atenção nisso? Presta bem atenção aí na leitura que nosso irmão Anilton fez. Olha só. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta, tornam-se semelhantes a eles, os que o fazem, e quanto neles confiam. Você entendeu o que o salmista aqui está dizendo? Que aquele que tem alguma coisa no seu coração, que é amado mais do que Deus, porque eu acabei de falar aqui a definição de Tim Keller, um ídolo é tudo aquilo que absorva mais o seu coração do que Deus. Então, se nós temos algo em nosso coração que nos absorva mais do que Deus, então nós nos tornamos semelhantes a eles. Você viu aqui, né, que um ídolo, ele tem boca, mas não fala. Não é isso? E é assim que acontece conosco. Quando nós temos algo no nosso coração que nos toma mais do que Deus, nós temos boca, mas nós não conseguimos orar. Nós não temos palavra, não é isso? Nós não temos palavra para dirigir a Deus. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho, o nosso coração está longe de Deus. Tem olhos, mas não veem, não é isso? Quando somos tomados pelo ídolo do nosso coração, os nossos olhos, nós não conseguimos ver o agir de Deus em nossas vidas. Quão grandes são os livramentos de Deus, não é isso? Às vezes, nós observamos os grandes feitos de Deus. Quando Deus age na vida de alguém, quando Deus age na vida de outra pessoa. Mas nós esquecemos que Deus também trabalha diariamente na nossa vida. Não é isso? O fato de nós levantarmos de manhã, irmos para o trabalho ou irmos para a escola, o fato do nosso dia a dia de almoçarmos, jantarmos e gozarmos de saúde, tudo isso é um grande benefício de Deus, e nós temos que trazer tudo isso à memória. Mas a palavra está dizendo que aquele que tem esperança no ídolo do seu coração, ele não vê, ele não enxerga essas coisas. Não é isso? Mas eu quero também chamar aqui a sua atenção para outra experiência interessante, a experiência de Isaías, no capítulo 6, não é isso? Isaías,
que vai chegar à presença de Deus. Ele contempla uma visão do próprio Deus no seu santuário. E ele começa a descrever aquela glória. Ele começa a descrever a majestade de Deus. E a palavra chega a dizer que as vestes de Deus, elas ocupavam todo o templo. E ele começa a observar serafins, querubins e os anjos, e começa a descrever toda aquela glória. E sabe qual é o sentimento que ele é tomado? Ele diz assim: ai de mim, porque sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque nós nos tornamos o que adoramos. Quando nós adoramos os ídolos do nosso coração, nós temos boca, mas nós também não falamos. Quando nós adoramos os ídolos dos nossos corações, ainda que tenhamos olhos, mas nós não estamos vendo o agir de Deus. Quando nós adoramos os ídolos do nosso coração, nós temos ouvidos, mas nós não ouvimos o que Deus está falando conosco. Sabe por quê? Porque o ídolo, ele corrói a nossa sensibilidade. Os ídolos do nosso coração, eles nos fazem esquecer dos benefícios de Deus. Porque nós nos tornamos o que adoramos. Mas veja Isaías contemplando a glória de Deus. Isaías contemplando a majestade de Deus. No que é que ele se torna? Ele olha para si e vê a fragilidade da sua vida. Ele vê a fraqueza do seu coração. Ai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós vivemos numa cultura de valorização do ser humano. Nós vivemos numa cultura em que o homem é colocado como centro. Sabe por quê? Porque, infelizmente, os ídolos dos nossos corações estão cada vez mais em evidência. Mas eu vejo aqui um homem, um profeta, sendo colocado diante de Deus. E ele, ao ver a glória, a majestade de Deus, ele percebe a sua fragilidade. Ele percebe o quão ele precisa de Deus. E é interessante que Deus não fala nada com ele, né? Primeiro Deus vai ordenar a um anjo que pegue ali uma brasa do altar e queime ali o seu pecado. Você percebe o que ele diz? Ai de mim que sou pecador. Ai de mim que sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele tem ali uma brasa que purifica o seu pecado. E aí sim ele vai ouvir a voz de Deus. E aí sim Deus começa a falar com ele. Igreja de Cristo, preste atenção. Se você, assim como eu, quiser experimentar o sobrenatural de Deus, então nós precisamos tirar os ídolos do nosso coração. Eu tenho dito, é um dos maiores desafios da nossa vida, porque é muito sutil os ídolos do nosso coração. Como eu disse aqui, alguns ídolos são pregados na parede, outros são pregados no nosso coração. Então, amados, eu convido você para que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus. Você está me ouvindo falar essas coisas aqui, mas você não tem ideia de que o chicote está comendo aqui no meu lombo, porque eu também sofro desse problema. Você não tem ideia que a borracha está comendo aqui no meu lombo, porque a palavra é como uma espada de dois gumes, é um desafio diário para nós. Adorarás ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Esse é o nosso grande desafio. Não permitir que nenhum ídolo do nosso coração nos absorva mais do que Deus. É uma luta diária, é uma luta frequente.
Vocês viram aqui um povo que viu sinais, prodígios e maravilhas. E foi preciso Josué dizer para eles: tirai do meio de vós os ídolos. Porque o ídolo, ele nos cega. Como nós lemos aqui, tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Ouvidos têm, mas não ouvem. Nós perdemos a nossa sensibilidade para com Deus, a partir do momento que nós nos voltamos para os ídolos do nosso coração. Portanto, Igreja de Cristo, eu termino aqui essa palavra, chamando a sua atenção, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros daquele povo. Para que nós não venhamos a ser vencidos por esse pecado sutil. Eu te louvo, Senhor, pela sua bondade. Te louvo pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. E nós vimos aqui, ó Pai, que um ídolo é qualquer coisa que absorva mais o nosso coração do que Deus. Ó Pai, como sou propenso, como sou falho, como sou fraco, como é pequena a minha fé, ao ponto, ó Pai, de permitir que tais coisas, ó Pai, se acumulem em meu coração. E a tua palavra é essa: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum elemento de adoração, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ó Pai, nos ensina a ser dependentes de ti. Nos ensina, ó Pai, a entender que Tu és o nosso sustento, que Tu és a nossa herança, que Tu és o nosso libertador. Nos ensina, ó Deus poderoso, a obedecer. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Que o Senhor possa nos limpar, nos purificar. Levantar-nos na Tua presença, ó Pai. Assim como Isaías, ó Pai, se tornou, ó Pai, um adorador. Se tornou um adorador porque adorou ao Senhor, ó Pai. Por favor, não permitas que nós venhamos a adorar os ídolos do nosso coração. Não permitas, ó Pai, que nós sejamos como aquele povo que viu sinais, prodígios e maravilhas, que viu o Senhor os libertar com mão de ferro, mas foi preciso dizer a eles para se libertarem dos seus ídolos. Nós queremos adorar como Isaías. Nós queremos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos desesperadamente de Ti, ó Deus. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Nos dê uma semana ricamente abençoada, Pai. Tu conheces as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos problemas. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por esta noite aqui e Te louvo pela Sua fidelidade. Leva-nos em paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe. O culto está encerrado.